Meus irmãos, minhas irmãs, dia 26 de fevereiro, primeiro domingo da Quaresma. Na primeira leitura, escutamos Gênesis capítulo 2, versículo de 7 a 9 e o capítulo 3, versículo de 1 a 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden e ali pôs o homem que havia formado. Então, o homem formado do hálito de Deus é chamado a viver num jardim. E no meio do jardim o Senhor plantou a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aí entra a tentação, entra o diálogo com o mal. A serpente disse: é verdade, falando com a mulher, é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher disse: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Aí a serpente começa o processo de fisgar, assim como somos fisgados pelo mal. Não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Vejam, este é o pecado que está na origem de todos os pecados. A árvore da ciência do bem e do mal, a árvore que está no centro do Éden, é o símbolo de Deus. Querer comer desta árvore é querer viver como deuses. E quando vivemos como deuses, nos desumanizamos. Porque não reconhecemos a nossa humanidade, não respeitamos a humanidade do outro e muito menos reconhecemos a divindade de Deus. No Evangelho de hoje, Mateus 4, 1 a 11, vemos as tentações. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. As tentações de Jesus são as tentações que Jesus teve ao longo de toda a vida, que todos nós temos ao longo da nossa vida. A primeira grande tentação, sempre provocando a identidade de Jesus. Se és filho de Deus, que quando somos provocados, queremos provar. E aí diz a primeira tentação: manda que estas pedras se transformem em pães. Manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus dirá: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é que nos alimenta? A campanha da fraternidade nos diz: dai vós mesmos de comer. Quantos irmãos famintos? Mas nós temos fome de quê? Temos fome de Deus? Temos fome de fazer a vontade de Deus? Fazemos a vontade de Deus quando somos capazes de compartilhar o pão? É desse jeito que fazemos a vontade? Ou fazemos a vontade de um deusinho criado conforme a nossa conveniência? A segunda tentação: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus é tentado pela própria palavra de Deus. A palavra de Deus pode ser manipulada. E Jesus responde: também com a palavra de Deus não tentarás o Senhor teu Deus. É a segunda tentação, de manipular a palavra de Deus, conduzir a palavra para os nossos interesses. A terceira tentação é o conflito entre o reino do mundo e o reino de Deus. O diabo levou Jesus para um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse:
Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. O Senhor responde: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Vamos na dinâmica do reino do jeito de Jesus ou preferimos seguir a dinâmica do reino do mundo? Entenda mundo como aquilo que se opõe ao reino de Deus. Jesus venceu as tentações. Em Jesus também nós podemos vencer todas as tentações. Na segunda leitura, São Paulo nos dirá, olhando para Adão e para Jesus, ele diz: por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem um dom gratuito e superabundante da sua justiça. Jesus salvou toda a humanidade. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor, nesse tempo quaresmal, a graça deste ano vocacional, de termos corações ardentes, pés a caminho. E digamos: Sacratíssimo Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, a esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. E por intercessão de Santana, padroeira de nossa Diocese de Caicó, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Senhor que nessa quaresma sejamos capazes de ouvi-lo, falando ao nosso coração, dizendo: dai-lhe vós mesmos de comer. Que assim seja.